Sabe o que torna um ataque perigoso de verdade? Muitas vezes não é nem a força bruta, mas sim a hora certa, o timing. Hoje a gente vai mergulhar fundo em uma das estratégias mais antigas e eficientes que existem, o oportunismo. E para entender isso, vamos usar como estudo de caso um dos confrontos mais famosos da história, a tentação de Jesus no deserto. E olha, logo de cara a gente já tem uma surpresa. Quando a gente pensa em oportunista, geralmente vem uma imagem negativa na cabeça, certo? Mas a origem da palavra é bem diferente, bem bonita na verdade. Vem do latim opportunis, que era usado para descrever um vento favorável, sabe? Aquele momento perfeito que o navio esperava para conseguir chegar no porto em segurança. Era sobre esperar a hora certa, não sobre maldade. Tavas, como é que uma palavra com sentido tão legal virou algo tão negativo? Pois é, o pulo do gato está todo na intenção. A ideia de esperar o tal vento favorável foi completamente distorcida. No contexto bíblico, o oportunista não está esperando um bom tempo para navegar, não. Ele está esperando um momento de fraqueza para poder atacar. A tática é a mesma, esperar o momento certo, mas a intenção muda absolutamente tudo. E aqui tem um ponto que, para mim, é o mais crucial de todos. Presta atenção nisso. O oportunista não cria a fraqueza. Ele não fabrica a crise do nada. A verdadeira força dele está em identificar uma vulnerabilidade que já existe e aí sim explorar ela. Ele não cria a tempestade, mas ele é mestre em usar os ventos dela a seu favor. Beleza? Então, vamos entender a primeira parte dessa estratégia. Como é que se age na vulnerabilidade? Como exatamente o ataque é planejado para explorar os pontos mais fracos? A grande questão que guia a nossa análise é essa. Qual foi o momento exato escolhido para esse ataque? Porque, como a gente vai ver, o quando não foi nem um pouco aleatório. Foi pura estratégia. Pensa bem, o ataque não aconteceu lá no batismo, no meio da glória, com todo mundo vendo. Não, aconteceu depois de 40 dias de jejum, quando Jesus estava completamente sozinho e no limite da sua força física. Um momento mais calculado que esse, difícil de imaginar. Isso nos mostra uma verdade espiritual muito forte. O ataque raramente vem quando a gente está forte, está cercado de gente, está bem. Ele prefere a fragilidade, o cansaço, a solidão, as feridas. Essas são as brechas. São os verdadeiros ventos favoráveis que o oportunista fica esperando. Ok, se o timing foi pensado para pegar no ponto mais vulnerável, o que foram as propostas? Vamos agora analisar as 3 ofertas que foram feitas lá no deserto para decodificar a tática por trás de cada uma delas. Vamos lá, primeira proposta. E essa, nossa, é um golpe de mestre. Ataca direto na necessidade mais básica e mais urgente de Jesus naquele momento, a fome. A proposta é direta. Depois de 40 dias sem comer, a fome não é só uma vontadezinha. É uma realidade física esmagadora. Então a sugestão de transformar pedras em pão soa quase lógica, não soa? E aí que está a genialidade da tática. Usa-se uma necessidade real, legítima, a fome, como isca. A solução oferecida parece resolver o problema na hora, mas o verdadeiro objetivo dela é desviar do propósito maior. É a armadilha perfeita. Certo, vamos para a segunda tentação. Aqui o jogo muda. A gente sai do físico e vai para o campo espiritual. Agora o campo de batalha é a própria fé. E olha, a tática aqui fica ainda mais sofisticada. A tentação não aparece como uma ideia nova, do nada. Ela vem disfarçada de escritura sagrada, usando a própria promessa de proteção de Deus como uma arma. Essa é, sem dúvida, uma das táticas mais perigosas, a manipulação da verdade. Pega-se a palavra de Deus, mas ela é torcida, é tirada de contexto. O objetivo é incentivar um ato de presunção, de arrogância espiritual, usando a própria fé contra a pessoa. E, finalmente, a terceira e última oferta, a mais ambiciosa de todas. E aqui vem a cartada final. O mundo inteiro. Todos os reinos, todo o poder, toda a glória. Uma promessa de poder absoluto, em troca de uma pequena condição. Essa é a clássica tática do atalho. É oferecer o destino final, mas pulando toda a jornada dolorosa e necessária. É a promessa de um reino sem a cruz, de uma coroa sem sacrifício. É a pura essência do oportunismo, oferecer o caminho mais fácil justamente quando se está mais fraco. Bom, a gente viu as táticas de ataque. Mas como é que se defende de algo tão calculado? Vamos agora analisar a estratégia de resposta que garantiu a vitória nessa história.
Então, como Jesus conseguiu neutralizar uma estratégia tão bem calculada que explorava justamente as suas maiores vulnerabilidades físicas e espirituais? E o mais incrível é que, contra uma estratégia tão complexa, a resposta foi de uma simplicidade genial. Jesus não entrou em debate, ele não negociou, ele não tentou provar nada. A defesa foi limpa, rápida e definitiva, baseada em um único e poderoso pilar. E esse pilar foi a palavra. Para cada oferta, para cada verdade torcida, a resposta foi a mesma. Está escrito. Isso não era um argumento para iniciar uma discussão, era uma declaração de autoridade que encerrava o assunto, trocando a mentira pela verdade absoluta. E ponto final. E isso tudo nos leva à nossa conclusão. A batalha lá no deserto foi vencida, claro, mas a guerra não acabou ali. O que essa história nos ensina sobre a necessidade de uma vigilância constante? Tem um versículo em Lucas que chega a dar um arrepio e é muito revelador. Ele não diz que o diabo foi embora para sempre. Diz que ele se afastou até um momento oportuno. A ameaça não desiste. Ela apenas espera por uma nova brecha, um novo vento favorável. A defesa contra o oportunismo, portanto, não é só reativa, é proativa. É sobre fechar as brechas antes que elas possam ser exploradas. É manter a palavra viva, a oração constante, a comunhão ativa com outras pessoas e o discernimento sempre afiado. São essas práticas que impedem que o vento se torne favorável ao ataque. E essa análise toda nos deixa com uma reflexão final. As táticas oportunistas de milênios atrás continuam as mesmas, porque a natureza humana também continua a mesma. A questão que fica é: onde estão as áreas de cansaço? Onde existe isolamento? Onde a busca por atalhos tem se tornado uma tentação? Vigiar essas áreas é a chave para que o oportunismo do mal não encontre um vento favorável para agir.